Voltando então, pessoal, na verdade nós paramos aqui na questão do... Faltou essa visão amilenista, e nós vamos então trabalhar um pouquinho nela. Nós falamos até agora do milênio dentro da visão pré-milenista, ok? Volto a dizer, não precisa se preocupar em memorizar isso ainda, porque nós estamos iniciando o curso. No final do curso, o nosso objetivo é que, quando fale sobre um pré-milenista histórico ou dispensacionalista, você já tenha o gráfico formado na sua mente. Mas é a primeira vez que nós estamos apresentando isso, então não se preocupem ainda em memorizar. Depois vocês vão receber também esse conteúdo, tanto os slides como a aula gravada, para vocês reverem todos esses conteúdos. Então já falamos sobre a visão pré-milenista, falamos do pós-milenismo e vamos então retornar aqui para o milênio na visão amilenista. Então, como um amilenista, ele vai entender o milênio. Primeiro, os próprios amilenistas, eles dizem que o nome amilenista foi infeliz. Na verdade, eles dizem que não partiu deles esse nome, essa denominação, porque o prefixo a aí significa ausência de, ou seja, quando você vê o termo amilenismo, a ideia é que eles não creem no milênio, e não é isso, não é isso. Pelo contrário, eles creem no milênio, como vocês vão ver. Então, veja, um amilenista, ele vai ler escatologicamente da seguinte forma: ele vai dizer que existe novamente a era da igreja. A era da igreja, nós sabemos, ela nasce no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e ela vai até o arrebatamento da igreja. Isso é a era da igreja para um amilenista. Então, veja só, o amilenista, ele crê também na grande tribulação, diferente do pós-milenista, que diz que a grande tribulação já aconteceu no ano 70, portanto, não haverá mais tribulação, pelo contrário, o mundo vai melhorar cada vez mais e aos poucos o milênio vai sendo implantado e Jesus voltará depois do milênio. O amilenista, ele vê sim a questão da grande tribulação. Ele não define o período de 7 anos, porque vocês vão ver que o amilenista, ele tem uma interpretação simbólica das 70 semanas de Daniel. Então, vocês vão entender tudo isso aqui nesse curso. Então, eles veem também um período da tribulação, tá? Porém não definem o período como sendo de 7 anos, como vocês vão ver, mas eles são todos os amilenistas, eles são pós-tribulacionistas. Então, um amilenista, ele entende a segunda vinda e o arrebatamento após a grande tribulação e de forma concomitante. Então, é a segunda vinda e o arrebatamento da igreja imediatamente. Muito bem. Depois do arrebatamento, se você olhar aí no gráfico, vem o JF, que é o juízo final, tá? Então, o juízo final é aquele período curto, chamado do dia do Senhor, em que o juízo vem e Deus estabelece o juízo dele, e depois do juízo, então, já a separação dos salvos para o reino eterno, que seriam novos céus e nova terra, e os condenados, os ímpios, para o lago de fogo e enxofre. Então, aí no gráfico, você vai ver em laranja a era da igreja, os amilenistas creem nisso, e vocês vão ver em verde o milênio durando todo esse período chamado de era da igreja. Então, por isso que o amilenista, ele crê no milênio, mas não no milênio literal. O amilenista, ele vê o milênio iniciando-se com a implantação do reino, ou seja, quando Jesus veio na sua primeira vinda, ali no nascimento, ministério e obra de Jesus, tá? Principalmente em Atos 2, início da igreja e implantação do reino de Deus na terra,
eles já entendem que a partir daquele momento iniciou o milênio não literal. Então, para um amilenista, ele lê Apocalipse capítulo 20 como sendo, então, aquele período entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, dentro de uma visão amilenista, o milênio já está durando praticamente 2000 anos. Então, o milênio para um amilenista não é literal. Então, não significa que eles não creem no milênio, mas eles creem que o reino está em operação. Eles não veem o reino na sua plenitude ainda. Tá? É o que eles chamam de já, mas ainda não. Já significando que o reino foi implantado por Jesus quando ele veio, tá? Na primeira vinda, mas ele não está atuante ainda na sua plenitude. Então, é o esqueminha chamado do já, mas ainda não. Então, dentro do amilenismo, nós estamos vivendo o milênio hoje. E depois vocês vão entender a questão de Apocalipse 20. Eles analisam aquele amarrar de Satanás de uma forma completamente diferente do amarrar de um pré-milenista. O pré-milenista crê que Satanás ele é amarrado literalmente e impedindo, inclusive, as suas ações. O amilenista ele vai entender que esse amarramento aconteceu por Jesus na sua primeira vinda, porém esse amarrar, um amarrar limitante, para que Satanás não mais enganasse as nações. Mas não precisa se preocupar em entender isso agora, porque como eu disse durante o curso, isso vai ficando mais claro. Então, o amilenista, ele enxerga escatologicamente, então, a primeira vinda, desde a primeira vinda até a segunda vinda, esse período grandão de milênio, não literal, tá? Então, não significa dizer que o amilenista não crê no milênio. Então, dentro das 4 correntes, nós vamos verificar que todas as 4 correntes creem no milênio. O que acontece é essa questão de alguém, ou seja, de uma corrente, não crer no milênio literal. Então, nós temos 2 correntes que creem no milênio literal. Repito, o pré-milenismo histórico ou clássico e o pré-milenismo dispensacionalista. Esses são, então, milenistas literais, eles creem no milênio literal. E existe 2 correntes que creem no milênio não literal, que é o pós-milenismo. Como nós dissemos, para o pós-milenismo, o milênio vai sendo implantado aos poucos por causa da cristianização e o mundo vai ficando cada vez melhor, ok? E o amilenismo, que crê que o milênio iniciou-se com a primeira vinda, quando Satanás já foi amarrado. Eles utilizam Colossenses capítulo 2, que Jesus triunfou sobre o inimigo na cruz do Calvário. Então eles entendem que nessa primeira vinda Satanás já foi amarrado, não um amarramento literal ao ponto de anular a ação do inimigo, tanto é que eles reconhecem que o inimigo está em operação, mas eles entendem que Satanás não pode mais cegar o homem quando o evangelho é pregado. Então, por isso, eles entendem que o evangelho continua sendo pregado e que Satanás não pode mais enganar as nações, porque Jesus tirou de Satanás toda e qualquer autoridade. Então, o milênio para um milenista está em operação. E eles creem, então, no período da grande tribulação, que também não é literal, volto a dizer, e são todos os amilenistas são pós-tribulacionistas. Com isso, então, que nós já falamos, com essa prévia, nós já podemos definir também o seguinte, que das 4 correntes, somente a pré-milenista dispensacionalista é pré-tribulacionista, ou seja, somente essa corrente crê que a igreja será arrebatada antes.
Todas as outras, o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo. O pós-milenismo não, porque eles não creem na grande tribulação, tá? Então, mas de uma certa forma, o pós-milenismo também crê depois, né? Vamos dizer assim. E o amilenismo, então todas as outras três vão dizer que o arrebatamento da igreja ocorre depois. Então, somente a dispensacionalista que crê que o arrebatamento da igreja ocorre antes. Então, nesse ponto, está 3-1 para os pós-tribulacionistas. Isso não significa dizer que o pós-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento depois da grande tribulação, é o correto. Também como nós vamos ver que o arrebatamento antes da grande tribulação tem todos os seus argumentos, entretanto, nós não podemos fechar, bater o martelo e dizer que será exatamente assim. Tá bom, pessoal? Então, vocês estão já nesta primeira aula experimentando o que é escatologia. A escatologia, ela abre um leque muito grande, por isso que nós não podemos bater no peito e dizer que a nossa corrente escatológica é a verdadeira, é aquela que é a revelação plena de Deus. Se você entende que a sua corrente escatológica é uma revelação divina, guarde isso para você, não tem problema, tá bom? Mas o que nós estamos fazendo aqui é um estudo teológico demonstrando que existem outras correntes. Se você define uma, você está dizendo que todos os demais pensamentos estão errados, tá bom? Então, se você for definir uma, você precisa assumir isso por sua conta e risco. É isso mesmo, estou jogando uma responsabilidade sobre você. Mas nada impede de você continuar estudando depois desse start aqui, se aprofundar ainda mais na corrente que você acredita, para você ter convicção disso, se realmente isso é o plano de Deus para a humanidade. Muito bem, então vamos entrar aqui nas 70 semanas. Primeiramente, nós vamos fazer uma leitura corrente do texto que fala sobre as 70 semanas. O meu objetivo aqui é para que você já tenha um primeiro impacto com as 70 semanas e vocês já vão ver como um pré-milenista dispensacionalista interpreta essas 70 semanas, que é de forma literal e futurista. Mas eu vou fazer primeiramente uma leitura corrida do texto e depois nós vamos avançando no texto, analisando com mais detalhes. Muito bem, aí está Daniel capítulo 9, 24 a 27. Na pesquisa que nós fizemos, a maioria de vocês também respondeu que nunca estudou as 70 semanas. Então você já vai sair desta aula dizendo, bom, agora pelo menos eu já tenho uma noção. E até o final da 8ª aula, espero que você tenha mais clareza sobre essas 70 semanas. Muito bem, então Daniel vai dizer o que o anjo revelou a ele. Então, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana,
para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então fizemos uma leitura corrente, e quando a gente faz uma leitura corrente simples assim, realmente é difícil de entender o que o anjo revelou para Daniel. E aqui entra o grande desafio das linhas de interpretação. Então vamos agora fazer mais uma leitura, já clareando, já detalhando um pouquinho mais. Vamos lá novamente para a leitura com os detalhes, que eu coloquei em vermelho, em vinho, em verde aí. Vejam lá. Versículo 24. 70 semanas. Essa ideia de 70 semanas aí no texto original hebraico significa 70 setes. E todos os teólogos estão em linha de que são semanas de anos e não de dias. Então, quando fala 70 semanas ou 70 setes, significa 70 vezes 7. 70 vezes 7 anos são 490 anos. Então, o anjo está dizendo 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Esse teu povo aí, fica claro que o povo a quem o anjo está se referindo é o povo de Israel. Portanto, as 70 semanas, ninguém tem dúvida de que ela foi direcionada para Israel. Muito bem. E sobre a tua santa cidade. A tua santa cidade aqui também fica claro que está se referindo a Jerusalém. Para fazer. Então ele está dizendo 70 semanas, ou seja, 490 anos estão determinados sobre o povo judeu, sobre os israelitas e sobre a cidade de Jerusalém. Para fazer, cessar a transgressão. Aqui a ideia é cessar o pecado. 2, para dar fim aos pecados. Então ele enfatiza isso. Vai cessar a transgressão, tudo aquilo que era transgressão vai cessar e também vai dar fim aos pecados. 3, para expiar a iniquidade. Essa ideia aí de expiar é uma ideia que você encontra muito forte no Antigo Testamento, que é aquela ideia do sangue sendo derramado sobre a Arca da Aliança. Sobre a Arca você tinha o propiciatório, e sobre o propiciatório o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e salpicava o sangue sobre o propiciatório. A ideia aí é expiar, amenizar a ira de Deus sobre os pecadores. Então, para expiar a iniquidade, essa palavra iniquidade aí, no termo hebraico lá, é injustiça do povo judeu, para trazer a justiça eterna. Então, ele vai expiar a injustiça e vai trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão, essa visão que ele recebeu, então, para selar esse período, e a profecia. E 6, para ungir o Santo dos Santos. Muito bem. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, aqui que nós já vamos ver que começam as interpretações com relação a essa data, ok? Nós vamos ver na sequência. Então, desde a saída da ordem, desse decreto, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, qual é a conta que nós já temos que fazer aí? 7 mais 62. Então, o que ele está dizendo? O que o anjo está dizendo para Daniel? Que desde o momento em que a ordem for dada até o ungido, nós vamos contar 69 semanas.
ou seja, 69 vezes 7, se você fizer as contas, são 483 anos. Então, desde a saída da ordem até o ungido, que é Cristo, ele ainda dá ênfase ao príncipe, nós vamos contar aí 483 anos ou 69 semanas. E as circunvalações, essa palavra significa trincheira, fosso, vala, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está falando a respeito da grande batalha que Neemias sofreu junto com o povo para a reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. A palavra de Deus diz que com uma mão eles construíam e com a outra mão se defendiam dos inimigos. Então ali nós temos a reconstrução dos muros e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Anteriormente a isso, que eu não falei para vocês, nós temos que lembrar que em 586 a.C., Nabucodonosor, com o seu exército, destruiu a cidade e destruiu Jerusalém. Porque Jeremias tinha profetizado de que o período de cativeiro na Babilônia seria de 70 anos. E olha só, se você der uma olhadinha no capítulo 9 de Daniel, nos versículos de 1 a 22, a 23, por aí, você vai ver exatamente que Daniel recebe a revelação do Senhor de que o período de 70 anos de cativeiro estava se terminando, tá? Então, veja, já estava no final do cativeiro. E para Daniel, ele pensou certamente que aquele período seria somente de 70 anos. E enquanto ele estava orando ao Senhor, pedindo misericórdia para que Deus concedesse condições para que a cidade fosse reconstruída, para que os muros fossem reerguidos, enquanto ele estava nesse período de oração, é que o anjo chega para ele e aí joga um balde de água fria. Porque o anjo vai dizer, Daniel, na verdade, serão mais 490 anos. E aí, então, nós temos essas 70 semanas. Então, já foram 70 anos de cativeiro, e aí, quando o povo retorna para reconstruir, desde a ordem que saiu para a reconstrução até o ungido, são 383 anos. Então, Daniel vai perceber que aquele período de sofrimento estava, na verdade, prolongado, né? E aí você vai ter, então, essa questão de que seria reconstruída a cidade, porém, na verdade, em tempos angustiosos, como realmente o livro de Neemias relata. Muito bem, mas por enquanto nós estamos ainda nos preliminares da leitura da profecia. Depois nós vamos entrar na questão mais da interpretação literal e futurista, que é a leitura que os pré-milenistas dispensacionalistas fazem. Então, no versículo 26, depois das 62 semanas, ou seja, na verdade, ele já contou 7, lembram? 7 mais 62 são 69. Então, nós temos aqui, depois das 69ª semana, será morto o ungido. E aqui nós já temos uma informação importantíssima, tá? E clara, que Jesus seria morto depois dos 383 dias, tá? Então, depois da 69ª, será morto o ungido. No caso, Jesus estaria sendo morto nesse período que está sendo colocado aí pelo anjo. E já não estará, porque Jesus morre, como nós sabemos, né? Ele é morto, ressuscitado e vai ascender aos céus. E já não estará. E o povo, aqui o povo que ele está falando,
vai ficar claro para nós quando Lucas, no capítulo 21, nos revela que esse povo, na verdade, é o povo romano, porque nesse período os judeus estavam debaixo do Império Romano. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, imagine Daniel ouvindo tudo isso. Em 586, houve uma primeira destruição. Agora ele está falando, ele está sabendo que depois, num período de 490 anos, haverá uma nova destruição. Então, veja só. E o povo, nós sabemos hoje que é o povo romano, vocês vão ver isso no sermão escatológico de Jesus. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, Jerusalém e o templo. Isso ocorreu em 70 depois de Cristo. Lucas 21, de 20 a 24. Mateus e Marcos também tratam dessa profecia, mas Mateus e Marcos, eles não interpretam, eles dizem a respeito do abominável da desolação. Quem lê, entenda. Tá? Então, Mateus e Marcos, eles não interpretam. Lucas interpreta que exatamente esse abominável da desolação nada mais era do que o Império Romano, que cercou a cidade de Jerusalém a partir do ano 66. A partir do ano 66, vai haver, então, o cerco da cidade. Então, 66, 67, 68, 69, ou seja, o exército romano está enfraquecendo a Jerusalém, ok? E chega a um ponto que no ano 70 eles invadem. Depois nós trataremos um pouquinho mais sobre isso. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas sobre Jerusalém. E o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. Aí já entra também um problema sério. Quem é esse ele? E ele fará firme aliança com muitos. Você que é pré-milenista, dispensacionalista, você não tem dúvida de que esse ele é o anticristo, né? Você deve até ter rido aí dessa questão, porque é muito forte na mente de um pré-milenista, dispensacionalista, que esse ele é o anticristo. Por que acontece isso? Porque você aprendeu isso dessa forma, né? Mas você vai aprender as outras interpretações e é possível que você mantenha a sua, não tem problema, como eu disse, ok? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, vocês que são dispensacionalistas, vocês já estão vendo aí a 70ª semana, que para o dispensacionalismo eles vão dar um período, um hiato, que seria a era da igreja, e a 70ª semana, então, vai aparecer lá durante os 7 anos da grande tribulação. Muito bem, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Muito bem. Agora vamos, então, partir para as 70 semanas de Daniel, numa interpretação literal futurista, ok? Então, como que é um dispensacionalista? Essa é a interpretação de um pré-milenista dispensacionalista. Portanto, é a interpretação da maioria de vocês, segundo a pesquisa que eu fiz. Bom, então, como que vocês leem Daniel, aqueles que já estudaram sobre isso? Vocês leem dessa forma. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vocês entendem, como todos, que as 70 semanas são 490 anos. E o povo é o povo judeu, e sobre a tua santa cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, Eu vou pular já para o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar
e para edificar Jerusalém. Então, vocês que são dispensacionalistas, vocês definem esse decreto, essa ordem para restaurar e para edificar Jerusalém como sendo 444 a.C. Então, isso é uma convenção clara de todos os dispensacionalistas, tá bom? Até a ungido Cristo, tá? Então, ninguém tem dúvida de que esse ungido é Cristo, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. É aquilo que nós falamos, 7 mais 62, 69. Então, do ano 444 a.C. até o ungido, vai ser contado 483 anos. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e assim na sequência, versículo 26. Depois das 62 semanas, na verdade, depois da 69ª, como nós já vimos, porque você tem que considerar 7 mais 62, será morto ungido, ou seja, então depois dos 383 anos, Jesus será morto. E já não estará, e o povo romano, isso todos vão concordar, de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que é Jerusalém. Como eu disse, isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, então aqui já é uma definição clara de uma interpretação literal futurista, repito, dos dispensacionalistas. Ele aqui, para quem é dispensacionalista, vocês não têm dúvida de que é o anticristo. Então, o anticristo, e aqui vocês já estão entrando na 70ª semana, que foi adiada para os 7 anos da grande tribulação. Então, ele, o anticristo, fará aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7ª semana, que é a grande tribulação. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu não vou tratar dessa questão aqui do calendário judaico vezes o calendário gregoriano, eu volto a tratar na próxima semana por questão de horário. Mas aqui, pessoal, eu quero finalizar esta aula com este gráfico, porque esse gráfico vai explicar de uma forma bem didática e detalhada a interpretação literal futurista. Eu vou repetir várias vezes para isso ir já formando na sua mente, tá? A interpretação literal e futurista é a interpretação que os pré-milenistas dispensacionalistas utilizam. Então, veja lá. Localize aí a bolinha vermelha, que é o item 1. No item 1, você tem decreto de Artaxerxes, Neemias 9, de 1 a 8. Então, eles consideram esse decreto como sendo a saída da ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Abaixo você tem em roxo o número 2, que para os dispensacionalistas ocorreu exatamente no dia 5 de março de 444 a.C. Ok? Então você tem aí agora um período de 69 semanas. Tá? Localizem aí no gráfico 69 semanas. Localizaram, agora vamos lá acima, você tem em azul celeste o número 3. Então veja, Messias ou príncipe. Então o que significa? Que desde a ordem, ou seja, 444 a.C., até o Messias ou príncipe, que é Jesus, nós vamos contar o quê? 69 semanas, ou 383 dias. Então, isso, segundo os dispensacionalistas, se completou no dia 30 de março de 33 depois de Cristo, com a entrada triunfal, em Lucas 19, de 28 a 40. Então, desde a saída da ordem até o príncipe, até o Messias, até o ungido, conta-se 383 anos ou 69 semanas.
Muito bem, agora veja lá em azul escuro o número 5. O Messias é tirado em 3 de abril de 33 depois de Cristo. Veja que eles dão detalhes de data, ok? O Messias foi tirado, ou seja, Jesus é morto. Aí você tem a cruz em vermelho, significando a morte de Jesus, em 3 de abril de 33 depois de Cristo. E você tem então a era da igreja. Vejam aí, a partir do momento em que Jesus foi morto, nós temos o dia de Pentecostes e a igreja se inicia-se realmente ali. Então veja que Jesus ele foi morto depois das 69 semanas. Então o gráfico aí mostra muito bem essa questão. Então, essa interpretação literal futurista, graficamente falando, ela é perfeita, ela é muito exata naquilo que eles se propõem. Muito bem. Aí no item 6, em vinho, né? Em vinho você tem a cidade e o templo são destruídos em 6 de agosto de 70 depois de Cristo, tá? Então vai ficar como tarefa para vocês pesquisarem essas datas, ok? Então você tem no ano 70 a destruição do templo, tá? Precisamos conferir se realmente foi em 6 de agosto do ano 70. Mas que foi no ano 70, todos os livros de história demonstram isso. Muito bem. Então nós temos a era da igreja e agora vejam lá em verde o número 7. Ok? O príncipe virá. É o arrebatamento antes da grande tribulação. Porque essa corrente de interpretação literal futurista é dispensacionalista. Então, é a única que considera o arrebatamento antes da grande tribulação. Muito bem, então você tem a vinda de Jesus, na verdade aí seria a segunda vinda, tá? Porque a terceira vinda seria no item 10 aí. Então, apenas esclarecendo, a primeira vinda é quando ele veio em carne e realizou o seu ministério. Aqui no item 7 seria a segunda vinda, quando ele viria nos ares para arrebatar a sua igreja. Esse arrebatamento seria secreto, tá? Então os salvos seriam arrebatados, os crentes nominais ficariam juntamente com Israel para passar para a grande tribulação, pela grande tribulação. Muito bem. No item 8, vejam aí, num verdinho mais claro, você tem a manifestação do anticristo. Então, a partir do momento em que a igreja é arrebatada, o anticristo se manifesta. E nós temos a 70ª semana dividida em 2 metades. Então, aí, esse período para o dispensacionalista obrigatoriamente será um período de 7 anos. Por que obrigatoriamente? Porque ficou faltando uma semana para se cumprir. Veja que até o Messias cumpre-se 69 semanas. E a 70ª? A 70ª vai ser lançada lá no futuro, no período da grande tribulação. E aí você tem a manifestação do anticristo após o arrebatamento. Na primeira semana, então, aquele acordo de paz. Então, a primeira semana, ou a primeira metade, que são 3 anos e meio, serão 3 anos e meio maravilhosos, dentro da visão dispensacionalista, ok? E depois, então, você tem mais 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja foi arrebatada, e durante esses 7 anos de arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro. E na terra, então, nós temos 3 anos e meio de paz, e depois, então, o anticristo realmente ele se demonstra quem ele é. No item 9, você tem lá, ó, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, na interpretação dispensacionalista, requer necessariamente a reconstrução do templo. O templo tem que ser reconstruído para que então o anticristo venha e se manifeste, e ele sente-se no trono e virá todo aquele período de paz, nos 3 anos e meio,
Porém, no meio desse período, haverá então a manifestação clara das suas intenções e ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E é aqui nesse período que os dispensacionalistas creem que os judeus então vão reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Israel será salvo. Muito bem. E no item 10 aí é final da grande tribulação, o Messias retorna com a sua igreja e aí inicia um período literal de 1000 anos. Muito bem, pessoal. Eu procurei ser o mais didático possível, por isso que vocês precisam depois pegar novamente o conteúdo, rever, assistir a aula novamente, para que todas essas informações estejam sendo geradas, estejam sendo formadas na sua mente, com anotações, se for necessário, porque eu confesso que são muitas informações. Para vocês terem uma ideia, eu estou estudando isso aproximadamente há 7 anos, tá? E ainda tem muita informação que eu não tenho bem estabelecido na minha mente. Então, requer muito estudo, porque são muitas informações mesmo. Alguns de vocês conhecem muito bem, vocês responderam lá no questionário que conhecem bem a respeito das 70 semanas, então para vocês já está bem mais fácil tudo isso. Porém, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, eu imagino que está muito difícil acompanhar, mas eu quero encorajá-los a continuarem. Muito bem, e aqui, pessoal, esse cálculo também, tá? Eu vou deixar para a próxima semana por causa da extensão da aula, tá? Então, na próxima semana nós vamos falar do calendário judaico e do calendário gregoriano, que é o nosso, a diferença para nós batermos esses cálculos, né? A matemática das 70 semanas, e vamos mostrar também essa questão desse período de 444 a 33, vocês vão ver que não dá 483, vai dar 476 anos. Mas, com os cálculos exatos, trabalhando essa questão do calendário judaico e do calendário gregoriano, nós vamos chegar nos 483, que a interpretação literal e futurista nos ensina. Portanto, eu vou encerrar a aula aqui. Volto a dizer, foi muita informação, mas, por favor, não desanimem, não me deixem sozinho, por favor, tá? Permaneçam comigo, encorajem os outros para que eles voltem na próxima aula. Ok, pessoal?